Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a 7ª aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Nesta 7ª aula falarei sobre os gêneros literários da Bíblia. Mas antes, vamos então orar e pedir a bênção do nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és perfeito em sabedoria, grande em bondade e misericórdia. Bem-aventurados aqueles que em Ti se refugiam. Agora que vamos estudar mais uma vez assuntos ligados ao estudo da Tua Palavra, rogamos que nos conceda inteligência, compreensão e discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a entender como podemos obter melhor compreensão e proveito quando lemos a Tua Palavra. Amém. Muito bem. Aula de número 7, os gêneros literários da Bíblia. Como vocês já devem ter observado, nós estamos então caminhando passo a passo nas questões introdutórias ao estudo das Escrituras. E na aula de número 5, nós observamos que os livros da Bíblia estão organizados, não cronologicamente, mas estão organizados por assunto. Dentre esses assuntos, nós temos a lei, a história, a poesia, a sabedoria, a profecia, e depois no Novo Testamento temos a biografia, cartas, também tem história e temos literatura apocalíptica. A forma, então, como os livros estão organizados, por si só, já nos dá uma ideia daquilo que nós podemos esperar desse livro, da forma como nós devemos abordá-los, né? Então, o tipo, né, o assunto do livro, melhor dizendo, o assunto do livro já nos dá uma ideia do tipo de conteúdo que nós devemos esperar em nossa leitura daquele livro. Por exemplo, nós sabemos que os 5 primeiros livros são a lei. Então, se eu chego, por exemplo, no livro de Levítico, encontro uma série de instruções e restrições e passagens realmente que estão falando sobre detalhes, sobre sacrifícios, e também a pureza cerimonial, então eu sei que eu estou lidando com aspectos da lei, apesar que lá nos 5 primeiros livros também tem outros tipos de literatura, mas a ênfase ali é a lei. Então, se eu vou para 1 Samuel, eu sei que eu estou nos livros históricos, então eu sei o que esperar mais ou menos desses livros, né? Então, os assuntos já nos dão uma pista. Então, a forma como os livros estão organizados dão uma ideia do conteúdo que há nesses livros. Porém, como eu já acabei de mencionar no caso de Gênesis, por exemplo, que está dentro do assunto lei, mas é uma narrativa. Então, dentro desses diferentes tipos de assunto, nós vamos encontrar diferentes tipos de gêneros literários. Tá? Então, num livro, por exemplo, que é um livro de história, eu posso encontrar uma poesia, então, que é um gênero literário. Então, existem diferentes tipos de gêneros literários dentro dos livros da Bíblia. E aí surge, então, uma pergunta muito importante. A pergunta é o seguinte: o que é gênero literário? Nós podemos dizer que o gênero literário ele refere-se às características distintivas de uma determinada composição literária. Então, cada gênero literário tem as suas características próprias. Isso pode ser facilmente ilustrado, por exemplo, quando nós pensamos em gêneros musicais. Então, vamos supor que nós tivéssemos que ouvir a música Parabéns para Você, né? E aí essa música fosse tocada por uma banda de rock e depois viesse um grupo de pagode e tocasse a mesma música. Ora,
A cadência, os instrumentos, a forma de tocar, a voz dos cantores, tudo seria diferente. Então, ouvindo a mesma música pela banda de rock, eu notaria, isso é rock. Ouvindo o grupo, eu diria, isso é pagode. Por causa das características de cada um desses gêneros musicais. Então, como é que eu posso saber que um é rock e o outro é pagode? É porque eu já ouvi várias músicas que são de rock, e eu já ouvi músicas, ainda que involuntariamente, várias músicas que são pagode. Então, eu sei identificar as características de cada um desses grupos, né? E a forma desse gênero, rock, a forma do gênero musical, pagode. Então, quando a banda tocou Parabéns para Você, a mesma música em rock, isso é rock, isso é pagode, porque eu tenho um prévio conhecimento cultural. Então, eu poderia dizer que eu tenho uma competência auditiva que me permite identificar as particularidades da música, sendo tocada em rock ou sendo tocada em pagode. Então eu sei identificar o que é o que nessa história. Eu sei identificar o gênero musical. Porém, se, por exemplo, alguém colocasse diante de mim uma música num ritmo que eu nunca ouvi, então eu teria dificuldade de dizer o que é, eu não conheço. Né? Ou mais ainda, se alguém colocasse o mesmo estilo musical e dissesse, olha, esse estilo musical aqui é tocado por cantores do norte e esse aqui é tocado por cantores do sul. Eu talvez conseguisse identificar o ritmo, o gênero como um todo, é tal gênero, mas aí é o gênero norte ou na sua versão sul. Talvez eu não soubesse identificar, porque eu não tenho a habilidade, a competência auditiva para perceber as minúcias e os detalhes que diferenciam o mesmo gênero nos subgêneros norte e sul. Tá? Então, é na cultura que nós obtemos essa competência auditiva, no caso aí da música. Então, se é música de outra cultura, nós vamos certamente ter alguma dificuldade. Por isso, então, devemos saber, existem gêneros literários diferentes, né? Estamos pensando aqui, principalmente na Bíblia. E para identificá-los, como destacou Robert L. Hubbard Jr., nós precisamos ter uma certa competência, nesse caso agora, competência literária. E essa competência literária se obtém na cultura na qual estamos inseridos. Né? Então, tem vários gêneros literários, agora falando de termos mais amplos, e para identificar, eu preciso, então, conhecer aquela cultura e os aspectos literários daquela cultura para identificar. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, o que é isso aqui? Eu vou ler para vocês. Eu me lembro, era pequeno, e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver de maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu, um ser que nós não vemos, é maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Bom, o que é isso? Então, dentro da competência literária, se você lê um pouco, você vai saber. Bom, você pode não saber de quem é, mas você vai saber que é uma poesia. Nesse caso específico, é uma poesia do Casimiro de Abreu. Tá? Então, tem certos elementos, você vê as linhas, você vê a rima, então você vai percebendo, isso é uma poesia. Tá? Um outro exemplo aqui para nós. Se você vê
uma pessoa contando, dizendo assim, ó, era uma vez, aí conta a história, depois diz, e viveram felizes para sempre. Então, provavelmente você vai se lembrar aqui dos contos dos irmãos Grimm, do Christian Andersen e outros. Você vai saber, isso é um conto, né? A Branca de Neve, Rapunzel e etc. Isso é um conto. Então, tem características, já até no começo e no fim, que vão indicar que você está ouvindo um conto. Então, as características do texto permitem que você identifique que aquilo é um conto. Um outro exemplo agora. Então, antes de dar outro exemplo, eu quero destacar o seguinte, que não entender a que gênero uma obra pertence pode nos levar a uma interpretação errada, porque eu vou me aproximar do texto sem reconhecer o gênero e eu posso, sem esse reconhecimento, ver no texto algo que realmente não está lá. Porque eu estou interpretando errado, me aproximei errado, estou lendo errado o texto, e isso, então, essa falta de compreensão do gênero pode nos levar a uma interpretação errada. Uma coisa muito, muito comum em nossos dias, que eu vou colocar agora. Então, você lê a notícia, né? Aparece lá no seu Facebook uma notícia, e a notícia vem de um site, e a notícia diz assim, urgente, por causa do coronavírus, Cuba proíbe a população de deixar o país. Então, você lê a notícia e fala, mas rapaz, que absurdo, né? E começa a fazer críticas e falar e tal, falar um montão de coisa. Então, imagine as pessoas discutindo sobre essa notícia, pensando tratar-se de uma notícia séria, quando, na verdade, trata-se de um site que publica sátiras, como se elas fossem notícias. Então, na verdade, ninguém pode sair de Cuba já há muito tempo, inclusive eu estava lendo essa sátira aí, ele dizia, né, que Cuba se antecipou a todos os demais países, porque já fazem décadas, né, acho que desde a década de 60, que ninguém pode sair de Cuba sem a liberação lá dos seus governantes. Então, perceba, o texto, se ele for lido como uma notícia, ele vai ser totalmente compreendido de forma errada, porque ele é uma sátira, né? Então, muitas vezes eu já vi pessoas vendo notícias que são montadas por um sistema de humor, né? Um site, um canal, um programa de humor. Então, um programa de humor monta uma notícia, né? Tipo, tinha uma que era o bandido foi assaltar, acho que um mercado, uma farmácia, enquanto ele estava assaltando, outros foram lá e assaltaram o carro dele. Aí você vendo aí tem a filmagem, tudo, né? Toda a montagem, você, rapaz, que absurdo, onde a gente chegou, não sei o que tal. Mas só que aquilo é um programa de humor, né? Então não é uma notícia de verdade. Então, se eu não sei disso, eu vou interpretar errado, vou chegar a conclusões erradas a respeito daquele determinado texto ou daquela determinada mídia. Então, note o seguinte, nas escrituras nós não vamos encontrar notícias falsas. Isso aí é uma boa notícia, né? O nosso Deus é verdadeiro, ele só fala a verdade. No entanto, nós vamos encontrar diferentes tipos de gêneros literários. Conhecer e entender como esses gêneros literários afetam o significado do texto bíblico, então é essencial para que a nossa leitura, observação, interpretação e aplicação das escrituras seja correta. Então, se você errar aí, pronto, você já está fadado a uma compreensão equivocada de uma passagem bíblica. Então, mesmo se nós apenas vamos ler a Bíblia, nós precisamos ter uma noção desses gêneros literários para obter uma compreensão adequada do texto. Então, vamos dizer, você diz, não, eu não vou aqui preparar um estudo bíblico, eu não vou me aprofundar, eu apenas quero ler
quero ler, vamos dizer, 3 capítulos por dia, você está lendo. Para você obter o mínimo de compreensão, que seja uma compreensão adequada dos capítulos que você está lendo na sua leitura anual da Bíblia, você deve ter como pressuposto alguma noção dos gêneros literários para saber o que tem ali e como você deve abordar, mesmo que rapidamente, porque é só uma leitura, você deve abordar aquele texto para compreendê-lo de forma adequada. Vamos ver alguns exemplos. Aqui o primeiro deles, alguns exemplos não, vamos ver um exemplo. O exemplo que eu coloco aqui é Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então veja, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Em contraste a isso, né, aí se diz, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quem teme, vida longa. Quem é perverso, vida abreviada. Veja, se não interpretarmos esse texto dentro do gênero literário correto, que nesse caso é literatura de sabedoria, nós corremos o risco de chegar a uma conclusão errada. Então, veja, o que Provérbios nos oferece? Conselhos sábios ou promessas infalíveis? Então, você tem que entender isso. Se você aproximar-se desse texto, vendo nele uma promessa infalível, você pode chegar a conclusões como a seguinte. Você vê uma pessoa jovem morrer, alguém até que era um membro da igreja, vamos dizer, um rapaz que morreu com 25 anos. E aí você diz, ele teve seus dias abreviados, então ele era uma pessoa perversa, porque a Bíblia diz, se a pessoa teme a Deus, seus dias são longos, se ela é perversa, seus dias são abreviados. Logo, fulano morreu cedo, jovem, os dias dele foram abreviados, logo ele é perverso. Por quê? Porque você está tendo esse texto como se ele fosse uma promessa. Ele não é uma promessa. Não está dizendo que todos que temem ao Senhor viverão, terão muitos dias de vida, e nem está dizendo que todos os perversos terão seus dias abreviados. O que está ensinando aqui é sabedoria, está indicando o caminho da sabedoria. Aqui está dizendo, apontando para a necessidade de temermos ao Senhor, e não fazendo uma promessa de que em todos os casos será assim e assim. Então eu espero que vocês percebam como essa questão de ter uma noção, compreender, entender os gêneros literários é importantíssimo não só para a interpretação, a exegese das Escrituras, mas para a própria leitura das Escrituras. Então, como disse o Grant Osborne, que escreveu um excelente livro sobre a interpretação, um livro que eu recomendo para que você estude sobre os gêneros literários, vai estar na bibliografia. O Grant Osborne disse o seguinte: o gênero ou tipo de literatura em que se encontra uma determinada passagem fornece as regras para a sua interpretação. Então, perceba, existem regras de interpretação da Bíblia que elas valem para a Bíblia como um todo, tá? Mas existem certos detalhes que você deve aplicar aquelas regras sabendo qual é o gênero. Então, se é sabedoria, tem certas regras. Se é narrativa bíblica, tem certas coisas que eu tenho que observar para entender o texto. Então, são como pistas, né? Para usar aqui, lembrando dos contos, né? É como Maria e João lá, né? Deixando as migalhas no chão. Então, existe uma pista. Então, se eu estou lendo, por exemplo, a narrativa bíblica e começo a entender quais as características desse gênero, ao ler, eu começo a procurar por essas pistas. E ao procurar por essas pistas, eu começo a encontrar o objetivo do escritor e, obviamente, o objetivo do próprio Espírito Santo
ao me oferecer nas escrituras aquela determinada narrativa. Qual é a mensagem? Eu vou descobrir, porque agora eu tenho uma competência literária para perceber as características daquele determinado texto que é composto dentro de um gênero literário. Portanto, eu diria que uma das coisas mais importantes em sua leitura e estudo das Escrituras é saber que tipo de leitura você tem diante de si. Abriu a Bíblia, vai ler uma passagem, você precisa saber, isso aqui é o quê? Isso é uma poesia? Isso é uma narrativa histórica? Isso é literatura de sabedoria? O que é isso aqui? Então você precisa ter essa compreensão. Vou mostrar a vocês agora quais são os gêneros literários, os principais gêneros literários, os que são mais comuns que nós encontramos na Bíblia. Então veja, os assuntos nos quais os livros estão é uma coisa, e o gênero literário aqui estamos falando de coisas que são próximas, mas são diferentes, tá? Então, gêneros literários, nós temos a lei, nós temos a narrativa histórica do Antigo Testamento, nós temos poesia, literatura de sabedoria, profecia, narrativa histórica do Novo Testamento, que é diferente da narrativa histórica do Antigo, tem características diferentes, parábola, epístola, ou carta, né? E literatura, ou gênero apocalíptico, tá? Então, esses são os principais. Existem outros, como, por exemplo, genealogia, o tratado de aliança, vários outros gêneros que nós podemos encontrar nas Escrituras. Porém, esses que estão aí na sua tela são os principais. E como eu falei anteriormente, é nosso contexto cultural que nos oferece a competência literária para identificar um gênero literário de uma determinada obra. Então alguém pega e traz a você um livro português, dá a você. Você começa a ler e aí você percebe, isso aqui é um livro de poesia. As características do que eu estou vendo aqui, rimas, estrofes e tudo mais, isso é um livro de poesias. Então, você, por causa do contexto cultural no qual está inserido, tem a competência literária para identificar essa literatura. Porém, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos lidando com características literárias de outra cultura, de outra língua, no caso do Antigo Testamento hebraico, do Novo Testamento grego, e de outra época. Então, essas características literárias estão longe, culturalmente, linguisticamente, e também na questão do tempo. Então, eu não tenho naturalmente, dentro da minha cultura, a competência literária para esses gêneros literários da Bíblia. Eu preciso adquirir isso aí. Então, por exemplo, não basta saber, por exemplo, que o livro de Salmos é poesia, se eu não sei quais as características literárias da poesia hebraica. Então, por exemplo, vamos supor, eu só leio assim, o livro de Salmos é o gênero literário, poesia. Ok. Aí, se eu não leio mais nada, eu vou pensar assim, bom, como é a poesia no Brasil? É de rima. Por que eu não encontro rima aqui no texto dos Salmos? Não é poesia? Não é o gênero literário de poesia? Por que não tem rima aqui no livro de Salmos? Né? Eu fico sem ferramentas e sem entender. Então, eu não só preciso saber que é poesia, e se eu pensar na poesia brasileira com rima, eu vou estar pensando errado, não vai me ajudar muito, mas nesse caso, eu preciso de competência literária, eu preciso obter uma competência literária para identificar as características da poesia hebraica, no caso dos Salmos.
que ela não é formada por rimas, mas por paralelismos. Então, essa competência eu tenho que ganhá-la. Eu ganho através da observação, mas também através de procurar aprender mais e mais sobre esse tipo de composição literária, poesia hebraica. Então, por exemplo, o Salmo 34, versículo 1, temos aí duas linhas. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Um exemplo bem simples para indicar o quê? Temos aí um paralelismo, em que a segunda linha repete aquilo que é ensinado na primeira linha, o que é afirmado na primeira linha. Então, bendizer ao Senhor, embaixo o equivalente é louvar. Lá em cima diz todo o tempo, aqui diz sempre. Então, veja, há uma repetição. É verdade que a segunda linha acrescenta um detalhe a mais, mas a ideia é a mesma, que sempre eu vou louvar o Senhor. Então, isso é a característica da poesia hebraica. Ela tem paralelismos, diversos tipos. Estou apenas mostrando um. Isso aqui é um bem simples, tem alguns que são um pouco mais complexos. Mas pelo menos eu tenho que saber isso. Essa poesia não é como a do Brasil, com rimas. Ela tem outra estrutura, ela tem a estrutura de paralelismos. Então, nesse caso, o salmista está repetindo para dar ênfase ao fato de que sempre ele está louvando o Senhor. Cada um dos gêneros da Bíblia tem as suas peculiaridades, né? E você deve, então, começar a conhecer essas peculiaridades e avançar gradativamente nesse conhecimento. Então, isso é uma questão de tempo, é uma questão de prática, é uma questão de estudo, é uma questão que deve ser alvo constante de estudos e aprimoramento. Sempre você deve estar procurando se aprimorar nessa questão. Qualquer pessoa, membro da igreja, presbítero, ministro da palavra, qualquer pessoa tem que estar procurando se aprimorar nessa questão para ser capaz de ler a Bíblia melhor, de forma a obter melhor proveito da sua leitura. Então, eu estou apenas nessa aula com um objetivo. O objetivo é mostrar essa necessidade. Então, eu espero que o nosso curso, né, aqui no canal do Todo Escritura, os nossos diversos cursos, eu espero que teremos outros, que esses cursos e outros tipos de material que nós venhamos a publicar ajudem nisso, que nós possamos avançar juntos, porque isso também é um grande benefício para mim, pode acreditar, porque eu releio coisas que eu já li, então posso avaliar se eu estou seguindo aquelas orientações que eu tinha lido no passado, e eu ganho mais habilidade também na minha leitura, na minha compreensão da palavra de Deus, que é o meu alvo também. Eu quero aprender mais como ler e estudar a palavra de Deus. É algo muito importante para a vida de um cristão, principalmente de um pastor que deve ensinar isso a outras pessoas. Então, eu espero que aqui no site todoescritura.org nós vamos avançar juntos na compreensão das peculiaridades de cada gênero. Sempre espero estar publicando alguma coisa que vai dar pistas, indicações de como fazer. Porque uma coisa é você ler lá no livro e dizer assim, é assim, né? Mas e os exemplos? Como fazer? Então eu espero que nós possamos fazer juntos e aprender juntos. Então, nessa aula de hoje, eu estou apenas querendo mostrar o seguinte: existe isso aqui, gêneros literários. E isso aqui afeta a sua forma como você lê, observa, interpreta e aplica a Bíblia. Então isso é muito importante. Saiba que eles existam e saiba que você precisa aprender sobre essa questão. Agora surge a pergunta: como nós podemos identificar o gênero literário de uma passagem da Bíblia? De novo, o Robert Plumer nos oferece sugestões muito úteis, simples, mas úteis. Ele diz assim: uma maneira de identificar o gênero de um livro da Bíblia é lê-lo e notar os detalhes literários significativos
e os comentários dos autores que sugerem ao leitor como o livro deve ser entendido. Então, deixe-me colocar isso com outras palavras para tentar ajudar você. Então, para identificar um gênero literário da Bíblia, é imprescindível. Você precisa ler a Bíblia e se acostumar com seus diferentes tipos de gênero literário. Então, leia, leia, leia. Você precisa ler, não tem como você ganhar essa habilidade se você não está lendo. Você tem que se acostumar. É como o que eu mencionei a princípio, né? Vamos dizer que tem um determinado ritmo em um país, que não é o nosso, e tem esse ritmo musical que é tocado pelas pessoas do Sul, e o mesmo ritmo musical tocado pelas pessoas do Norte. Vamos dizer que ninguém me disse qual a diferença. Eles notam uma diferença. Eu ouvi pela primeira vez o Sul, ouvi o do Norte e falei, rapaz, é a mesma coisa. Porém, eu ouço o álbum todinho do grupo aqui do Sul. Ouço agora o álbum todinho aqui do grupo do Norte. Ouço de novo vários grupos do Sul, vários grupos do Norte. Ninguém me disse quais as diferenças. Mas ouvindo vários grupos do Sul, vários grupos do Norte, ouvindo, passando os dias, ouvindo de novo, de repente há um estalo. Eu falo, estou notando, tem uma diferença aqui. Aí começo a identificar as diferenças do mesmo ritmo das pessoas que tocam no Sul, que tem uma nuance, das que tocam no Norte, que tem outra nuance, e aí agora, tendo ouvido ambos várias vezes, eu começo a ter uma competência auditiva para identificar. Então, se alguém pegar agora uma banda que eu não conheço e colocar essa banda para tocar e disser assim, é do Sul ou do Norte? Antes eu não saberia, mas agora, tendo ouvido várias vezes, eu diria, essa aí tá fácil, é do Norte. Entendeu? Por quê? Porque a prática, ouvindo, eu começo a perceber. Então, você precisa ler a Bíblia. Um grande problema começa aí. As pessoas querem ter habilidade para ler a Bíblia sem ler a Bíblia. É tipo assim, eu quero ler pouco a Bíblia, tipo, vou ler aqui meio capítulo, e quero ler 2, 3 livros sobre interpretação da Bíblia. Isso não vai ser muito útil para você. Não adianta ler livros sobre a interpretação se você não lê a Bíblia. Você tem que ler a palavra de Deus, as Escrituras, ler a Bíblia, tá? Então, a experiência, nesse caso, vai ajudá-lo a identificar os gêneros literários. Agora, você também precisa de ferramentas. Podem ser úteis, bíblias de estudo, comentários e obras de referências bíblicas e teológicas, tá? Eu não sou muito fã de bíblias de estudo, com raras exceções, porque eu acho que uma grande parte dessas bíblias de estudo nada mais é do que mercado, assim. Algumas editoras querem vender e aí elas simplesmente lançam todo tipo de bíblia de estudo, né? E as pessoas compram. Eu diria, melhor você focar em qualidade do que em quantidade. E então, uma bíblia de estudo, se ela por exemplo, a Genebra é uma boa bíblia de estudo. Você tem as explicações, você tem as introduções aos livros, tudo aquilo ali é feito com muita seriedade, vários escritores, é uma obra conceituada, então não é uma coisa que surgiu ontem e que muitas vezes você vê o texto sendo lidado de forma superficial, tá? Mas melhor do que isso, eu acho, você ter comentários. Eu acho que uma pessoa que quer estudar a Bíblia, ela não vai comprar tudo de uma vez, mas a longo prazo ela vai comprando comentários bíblicos para tê-los em sua casa. E também obras de referência, dicionários, enciclopédias e etc. Tá? Então isso é importante para ajudar na identificação dos gêneros literários. Agora, então, você também deve saber que pode existir uma justa posição entre os gêneros. Por exemplo, você pode estar em um livro
que é um livro no qual temos uma narrativa histórica, e lendo esse livro, que na sua maioria, a maioria das passagens é narrativa histórica, você pode encontrar, por exemplo, uma genealogia, que é outro gênero, pode encontrar uma poesia, que é outro gênero, então você pode encontrar diferentes gêneros dentro do livro. Tá? Então, algumas vezes esses gêneros vão estar bem colados, se colocando um sobre o outro ali, tendo essa justa posição. Então, você tem que também ter essa compreensão. Por exemplo, pode ser um capítulo, aí vem a narrativa, tem a poesia e volta para a narrativa. Tá? Então, você tem que estar atento a essa questão também. Eu quero concluir essa aula com um exercício. O exercício para os alunos que estão aqui na aula. Temos 4 alunos aqui na aula. Todos estão presentes. Aqui os que costumam vir, né? Nós vamos encerrar a aula com esse exercício. O exercício consistirá de lermos uma passagem e identificar qual seja o seu gênero literário, tá? Então, nós vamos fazer isso. Eu acho que eu tenho aqui... o problema é que eu estou com a resposta aqui. Eu não queria oferecer os textos com as respostas. Tá, eu vou colocar aqui na Bíblia. Já sei o que eu falei. Vou colocar aqui na Bíblia. O primeiro texto é Filipenses. Então, vou colocar aqui na tela. Pronto. Coloquei. Certo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o texto. Primeira passagem... sim, desculpe. Vou botar aqui no bate-papo que eu queria. Tá aqui. A lista para vocês terem a lista, né? Tá aí. Vocês estão vendo aí. Então, vocês que estão aqui na aula ao vivo, nós vamos ler passagens bíblicas e vocês devem responder aí no bate-papo qual desses Então, é só Ctrl+C, Ctrl+V, não precisa nem digitar, né? Você pode fazer isso e aí responder, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto é Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Lemos o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, veja, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Fica bem evidente, né? Está de verde. Já estava marcado aqui. Se marcar, aparecem as marcações antigas. Então, ignorem essas outras marcações aqui do nosso texto, tá? Pronto. Dou graças. Então, o que o apóstolo está fazendo aqui? Está agradecendo ao Senhor Deus. Vocês já podem responder lá, tá? Podem responder. Dou graças. Então, o que ele está fazendo é agradecendo a Deus e pelo que ele está agradecendo, por aquilo que ele recorda. Dentre as coisas que ele recorda, está essa que está aqui no versículo 5, a cooperação dos filipenses em relação ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação, se você ler a carta como um todo, descobrirá que tem a ver com o fato que eles providenciaram recursos financeiros para sustento do apóstolo Paulo em suas viagens. Então, ele pregou o Evangelho, nasceu uma igreja em Filipos, e essa igreja, desde o início, estava cooperando com Paulo para que Paulo pudesse pregar o Evangelho em outros lugares. Tá? Então, que gênero literário nós temos aqui? Vou ver aqui quem respondeu. Muito bem, quem respondeu epístola acertou. Tá? Então, temos aqui esse gênero literário, epístola ou carta. Tá? Se você estudou um pouco mais, você sabe que parte da epístola nós temos aqui. A pista está clara, versículo 3, dou graças.
quase todas as cartas de Paulo, quase todas as cartas de Paulo começam com, depois do apresentação com destinatário e remetente, vem logo ações de graças. Ele apresenta motivos pelos quais ele dá graças a Deus em relação àquelas pessoas a quem ele escreveu. Nesse caso aqui, os filipenses. Qual é o motivo? A cooperação dos filipenses com o Evangelho. Então, ele sabe que isso... Por que ele está dando graças a Deus? Porque ele sabe que isso é um fruto da ação graciosa de Deus na vida daqueles irmãos lá em Filipos. Então, eu agradeço a Deus por esse fruto na vida de vocês. Então, isso é um elemento da epístola. Aqui fica fácil até, só de dizermos filipenses, né, já sabemos que é um gênero literário epístola. Ok? Nesse caso, direciona-se a pessoas. Bom, vamos lá para a próxima passagem. Mateus 24, versículos 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E aí? Se olharmos para essa passagem, sabemos que ela está dentro do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é biografia, né? Mas o gênero literário aqui qual é? Está dentro do assunto biografia, mas qual é o gênero literário, não do livro, dessa passagem? Vamos lá. Quem mais vai responder? Ficou um pouco mais difícil, né? Perceberam isso aí? Estou esperando aí a resposta. Quem está assistindo o vídeo, você coloca aí a sua resposta numa folha de papel ou pensa sobre ela e veja a seguir, quando eu der a resposta, se você acertou a essa questão. Até agora, só uma pessoa respondeu. Gente, vamos lá. Respondam aí qual é o gênero literário. Eu coloquei a lista aí. Bom, 2 pessoas responderam como sendo profecia. Parece bastante com profecia, né? Porém, o assunto aqui diz respeito ao que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todos verão. Esse texto é um texto apocalíptico, exatamente. Agora mudaram aí e acertaram. Então é um texto apocalíptico que diz respeito às questões finais, tá? Então é um texto apocalíptico. Vamos lá agora para a próxima passagem. Okay? Não fiquem tristes se erraram, porque não é tão fácil assim, tá bom? Realmente parece uma profecia. Mas tem certas particularidades, essa, por exemplo, o fato que está falando sobre questões do retorno de Cristo, né? A conclusão de todas as coisas que vão apontar, então, para o tipo de linguagem que indica a literatura apocalíptica. Agora vamos para Mateus, capítulo 25. Né? Espero que vocês estejam vendo aí a Bíblia no slide. Estão vendo. Então, 25, versículo 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, eu não vou ler toda a passagem, né? Extensa, são 13 versículos,
para poder deixar a aula um pouco mais dinâmica, e essa passagem que é bem conhecida, tá? Você pode depois ler com mais atenção. Mas, e aí? Vocês devem saber, vocês já devem ter ouvido pregações. Que gênero literário nós temos aqui? Qual o gênero literário? Muito bem, quem respondeu parábola acertou. Então nós temos aqui esse gênero literário, parábola, tá? Então veja que não diz assim, então Jesus contou uma parábola. Mas vamos dizer que a gente não conhecesse essa parábola das 10 virgens. Mas a gente conhecesse outras parábolas. Nós notaríamos que tem elementos aqui que vão apontar na direção para o fato que se trata de uma parábola. Um deles é o seguinte, veja aqui. Então, o reino dos céus é semelhante. Quase todas as parábolas têm esse início, parece aquela coisa, era uma vez dos contos. Aqui não é um conto, mas é uma parábola. E a parábola, várias delas começam, o reino dos céus será semelhante, ou o reino dos céus é semelhante. Então, um indicativo, tem uma característica da literatura, o começo dela aqui, e tem outras características dentro dela que indicam tratar-se de uma parábola, tá? Então, você lendo as outras parábolas, você vai reconhecer esse gênero literário. Dentro do gênero literário, obviamente, tem as figuras de linguagem, por exemplo, a metáfora. A gente vai ver isso futuramente, tá? Então, aqui nós temos a parábola. Vamos para outra passagem. Qual é? 1 Samuel, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 28. Eu vou ler só alguns versículos iniciais. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, o que esses 2 versículos estão fazendo? Estão nos apresentando os personagens dessa história. Eucana, Ana, sua esposa, e Penina, a sua outra esposa. Estão nos dando informações não só sobre Eucana, de quem ele é filho, de onde ele era, mas também nos dando informações sobre as 2 outras. Sobre Ana, dizendo que ela não podia ter filhos, e sobre Penina, dizendo que ela podia ter filhos. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Aqui nos dá o contexto, né? O que ele ia fazer, onde ele foi fazer, em Siló. Isso não era em Jerusalém, então tem aí a linha histórica, né? Só depois é que o templo foi para Jerusalém, aqui ainda era o tabernáculo, e dá o contexto histórico dizendo que os sacerdotes eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sobre os quais posteriormente leremos que eram homens infiéis e perversos, chamados de filhos de Belial. No 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mais que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes?
porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui, então, nós temos uma descrição do problema. Então, já estou dizendo o que é, né? O texto mostra, apresenta um problema e depois tem uma solução. Isso é uma característica de um determinado gênero literário, a saber, vamos ver se o pessoal acertou, narrativa histórica do Antigo Testamento. Então, eu vou mal aqui, apesar de ter ali no início, né, a genealogia, de fato, versículo 1, mas o gênero como um todo aqui, o capítulo como um todo sendo encarado, é uma narrativa histórica. E aí tem uma justa posição essa narrativa histórica, uma genealogia muito bem observada. Então, perceba, quando você assiste a um filme, por exemplo, normalmente você vai notar um certo enredo. Qual é o enredo? Você tem as primeiras cenas do filme descrevendo a família tomando café, acordando, trabalhando, encontrando-se com outras pessoas, os nomes vão aparecendo, né? John, Mary e não sei mais o que, você vai identificando. Ok. Daqui a pouco, o personagem principal vai enfrentar algum tipo de problema. Aí, então, você descobre a origem do problema, aquele problema vai se desenrolando e a pessoa vai se afundando naquele problema. E depois, no final do filme, geralmente, aquele problema é solucionado, tá? Então, acha-se uma solução. Vamos dizer que é um filme sobre casamento de alguém que eles não tinham recursos e o casamento, a data chegava, os problemas aumentaram, as coisas quebraram, fulano cancelou, tudo vai dando errado, mas de repente no final aparece uma solução. Então, e aí depois as cenas finais são geralmente após a solução para indicar o que aconteceu depois daquilo. A narrativa do Antigo Testamento também tem elementos, o enredo segue uma determinada linha, então você também deve tentar crescer na sua compreensão sobre isso, tá bom? Próxima passagem é 1 Samuel, capítulo 2. Aqui, então, já é após a resolução do problema, né? Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aí, até o versículo de número 10. Vamos ver quem acertou, que gênero literário é esse. Muito bem. Agora nós temos diante de nós a poesia, né? Um gênero literário, poesia, poesia hebraica. Notem os paralelismos. Eu vou destacar aqui alguns
desses paralelismos. Não, versículo 3, não multipliqueis palavras de orgulho. Primeira linha. Segunda linha, não saiam coisas arrogantes da vossa boca. Veja, ele está dizendo a mesma coisa, não multiplicar a palavra de orgulho, não sair coisas arrogantes da boca. Mesma coisa. Repetição, tá? Paralelismo. Um outro tipo de paralelismo, agora diferente. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Então os fortes perdem a sua força e os fracos ganham força. O Senhor faz isso. Tá? Então tem esse paralelismo. No caso aqui, alguns livros chamam de paralelismo antitético. Tá? Tem esse contraste. Outro tipo de paralelismo antitético seria o versículo 6, por exemplo. Quase todos eles aqui, né? Mas o Senhor é o que tira a vida e a dá. Aqui é sintético, repete. Faz descer a sepultura e faz subir. É a mesma coisa. Tirar a vida e dar, fazer descer a sepultura e fazer subir a sepultura. É a mesma coisa, tirar a vida e dar a vida. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta, mesma coisa. Está repetindo na segunda linha com um acréscimo, né? Onde tinha um outro antitético aqui? 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Antitético. A outra linha entra em contraste com a primeira. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Outro exemplo. Até a estéril tem 7 filhos. Antitético, contraste. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então, há esse contraste aqui. Perceba, na poesia de Ana, ela está falando não só sobre ela está falando sobre o agir soberano de Deus na história, o que ele faz, e está já anunciando o rei que viria. Então, os fortes, por exemplo, como os filhos de Eli, naquele momento, eles seriam abatidos. Deus levantaria humildes, no caso, o próprio filho de Ana, Samuel. Então, é uma linda essa passagem de 1 Samuel, capítulo 2. Tá? Então, quem falou que era poesia, acertou. Então, é um cântico, mas os cânticos na Bíblia são poesia, isso é a ideia. Tá? Então, ela está louvando ao Senhor, mas o louvor dela é em forma de poesia, isso é a ideia. Bom, vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, Deuteronômio 15, do 7 ao 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. E aí? Que tipo de gênero literário nós temos aqui? Hein? Vamos ver aqui o que o pessoal colocou. Muito bem. O gênero literário. Já o livro nos dá uma pista, nesse caso, né? Uma boa pista. Mas como a gente viu em 1 Samuel, lá no capítulo 2 é um livro histórico, porém a passagem era poética, né? Então, quem falou que é poesia, perdão, quem falou que era lei, poesia foi o outro. Quem falou que era lei, acertou. Então, temos aqui um mandamento de Deus para o seu povo, dizendo como eles deveriam proceder em relação às pessoas mais pobres, né? Eles deveriam ajudar para que essas pessoas tivessem o suficiente para as suas necessidades, irmãos.
em dificuldade. Então, esse princípio aqui depois vai aparecer, por exemplo, em Efésios 4, 28. Né? Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o princípio permanece lá quando lemos Efésios. Então, temos essa passagem bíblica aí. Tá? Vamos para a próxima. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que temos aqui? Note, oferece informações sobre o personagem, seu nome, de como ele era chamado, de que tribo ele era, de que lugar ele era, e então nos diz o que ele fez. Qual é, então, o gênero literário aqui? Quem disse narrativa histórica do Novo Testamento acertou. Tá? Então, é uma narrativa histórica do Novo Testamento. Próxima passagem, Amós, capítulo 1. Está marcado aqui porque eu estava lendo em outro momento esse texto. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o versículo 1 nos dá o contexto no qual Amós falou. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de lutos e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Então, o que temos aqui? Vamos ver se acertaram aqui. Quem disse profecia, acertou. Então, temos aqui uma literatura profética, o profeta Amós. Também o livro em si já está nos dando essa pista, né? Já está indicando que se trata de uma profecia. Vamos ao próximo texto, que é o último. Só destacar aqui, que eu passei e esqueci de mencionar. Aquele texto lá de Atos 4, né? Eu até vou voltar nesse texto aqui. Narrativa histórica do Novo Testamento. Imagine se eu encarasse isso aqui como um mandamento. Então, significaria que nós teríamos que exigir que todas as pessoas que têm um terreno devem vender esse terreno e entregar aos pés ou entregar nas ofertas, entregar à igreja e aos oficiais da igreja para administrar. Então, seria a conclusão se a gente lesse esse texto entendendo que seria um mandamento. Então, aqui não tem um mandamento, aqui está descrevendo o que alguém, pela graça de Deus, fez, né? Tanto não é um mandamento que depois, quando alguém tentou imitar isso, que foi o Ananias e a sua esposa Safira, o apóstolo Pedro falou, né, movido pelo Espírito Santo, que se eles tivessem, eles poderiam ter ficado com o terreno, eles poderiam ter vendido o terreno e ficasse com todo o dinheiro. O problema foi que eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Então, tentaram obter a honra da venda de assim como temos aqui do Barnabé, sendo que eles pegaram um valor para si mesmos sem dizer nada, né? Então tentaram mentir ao Espírito Santo e acabaram sofrendo o juízo de Deus, a morte. Os 2 morreram por causa dessa mentira. Vamos para a última passagem. Provérbios 22, 6, é uma passagem bem conhecida. Ensina
a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que tipo de literatura nós temos aqui? Muito bem. Quem disse que temos aqui a literatura de sabedoria, acertou. Então, perceba, temos aqui conselhos para que, então, os pais instruam seus filhos. Não é uma promessa. Esse texto está ensinando o seguinte, que a iniciativa dos pais em educar os seus filhos no caminho correto, desde o início, né, desde a mais tenra idade, terá um efeito positivo permanente sobre a vida do filho. Então, isso é o que você deve fazer, ensinar, isso é o que você deve esperar. Porém, o texto não garante que todas as vezes que você fizer isso, o resultado será o mesmo, que nunca nenhum filho vai abandonar o ensino que aprendeu de seus pais quando era criança. Então, não é uma promessa, ensinando o caminho de sabedoria. Qual é a sabedoria que eu tenho que aprender aqui? Que se eu quero ter efeito positivo sobre a vida do meu filho a longo prazo, eu devo ensinar ele enquanto ele é uma criança. Isso é o efeito, isso é a sabedoria ensinada aqui. Então, se eu leio errado, eu vou dizer, olha, por exemplo, se eu encontrar alguém cujo filho se desviou, aí eu digo, olha, tá vendo? Não ensinou quando era criança. Isso é um julgamento precipitado, porque Provérbios não está ensinando, prometendo que isso nunca possa acontecer. Né? Então, é importante saber diferenciar essas questões. Como ressaltou a irmã Raquel, é literatura de sabedoria ou sapiencial. Né? Eu evitei o sapiencial porque é uma palavra mais difícil e o nível do curso justamente é alcançar as pessoas mais simples, mas de fato é isso mesmo, só literatura de sabedoria ou literatura sapiencial. Então, eu espero que vocês estejam conscientes da necessidade de estudar e aprender, desenvolver mais sobre os gêneros literários, identificá-lo. Então, identificá-los é o primeiro passo, mas depois você precisa saber quais são as regras para a interpretação desse gênero. Então, isso você aprende com o tempo. Mas, no mínimo, quando você lê a Bíblia, você tem que saber ser capaz de identificar aquele determinado gênero. Então, por exemplo, vamos supor que você está lendo 1 Samuel, capítulo 2. Tudo ali ao redor é narrativa histórica do Antigo Testamento. Mas ali tem uma poesia. Então, talvez, na sua Bíblia, você queira marcar e colocar lá do lado, né? Poesia, bem, bem claro. Quando você estiver lendo a próxima vez, você lembra, isso aqui é poesia. Então, isso vai dando ferramentas para o seu estudo da Bíblia. Então, alguém tem alguma pergunta sobre, alguma dúvida sobre algo que foi mencionado aqui na nossa aula? Querimar, pois não? Ficou tudo muito claro para mim, obrigada, viu, professor? Está tudo muito claro, só com relação à profecia, a parábola, o exemplo que o senhor deu, por exemplo, de Jesus falando da parábola das noivas, não deixa de ser uma parábola e não deixa de ser profético, porque está falando de uma coisa que vai acontecer. Aí eu fiquei meio em dúvida. A primeira passagem também, né, que é Jesus advertindo com relação ao futuro, é apocalíptico, mas não deixa de ser profético. Aí eu não sei se caberia 2 gêneros, porque o objetivo é entender a Bíblia, não é? Uhum. Sim, eu fiquei confusa nesse sentido. O resto está tudo ok. Obrigada, viu? Ok, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Bom, o que acontece? Cada gênero ele tem características literárias. Então, veja, qual é a situação quando a gente chega lá naquele texto de Mateus 25,
Por que nós somos levados a pensar em profecia? Porque o conteúdo é muito parecido com o conteúdo de profecia. Então, lendo isso, rapaz, isso é profecia. Mas se a gente simplesmente pensar nas características de gênero literário, aí vamos concluir, não, isso é realmente uma literatura apocalíptica. Eu vou ilustrar isso já já. Outro exemplo, né, me falhou aqui agora, deixa eu ver. Qual foi o texto? Assim, das virgens. Parábola. Então, qual é o conteúdo da parábola? O conteúdo da parábola aponta para o final, né? Mas perceba, nesse caso, quando eu estou pensando sobre a parábola, eu até vou voltar lá na passagem, Mateus. Então, o rei do céu será semelhante e tal. Veja, ao dizer assim, parece uma profecia, eu, na verdade, já estou pensando nos termos de interpretação. Eu já estou concluindo qual é o significado da parábola, que ela aponta para o retorno de Cristo. Então, há várias conclusões que eu já cheguei para chegar a essa ideia de profecia. Quando, na verdade, se eu não conhecesse a mensagem, não tivesse ouvido nenhuma pregação, nunca tivesse estudado, e apenas soubesse identificar gêneros literários, eu diria apenas, é uma parábola. Então, o gênero aqui, as características literárias, olhando de forma mais fria, a característica é um gênero parábola. Porém, esse gênero de parábola, perdão, essa parábola em particular, ela está falando de assuntos que dizem respeito ao futuro. E aí, por isso, ao ler, eu penso em profecia. Eu espero que eu consegui me explicar, né? Então, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui por exemplo, o tipo de confusão que poderia acontecer. Vamos supor que tenhamos uma música que seja uma música de rock, ok? Um rock, uma música conhecida em português, um rock brasileiro, né? Rock nacional. E aí um grupo de pagode diz assim, vamos gravar tal música X, pedem lá a autorização do autor e tal, conseguem e vão gravar a música. Então a música foi originalmente composta para ser um rock. Aí agora a banda de pagode toca essa mesma música, mas toca no ritmo de pagode, faz diversas mudanças, não na letra, mas na forma rítmica, quebra, né, de uma forma diferente para encaixar dentro do ritmo de pagode, introdução, instrumentos, voz, tudo diferente. Se eu sou um adulto e já ouvi aquela música em rock e agora ouço ela em pagode, eu direi a mim mesmo, a letra é da música do rock, mas esse gênero musical aqui é pagode. Se for uma criança que ouviu a música em rock várias vezes e agora ela ouve em pagode, talvez ela vai ter dificuldades, principalmente se ela nunca ouviu pagode, ela vai dizer assim, não, isso é rock. Por quê? Porque ela vai estar confundindo a letra da música com o ritmo da música. Então, acho que agora talvez ficou um pouco mais claro, Querimar. Então, nesse caso aqui, vamos dizer assim, a letra da música, a gente poderia dizer, é profecia, mas o ritmo é parábola. Então, qual é o gênero literário? Parábola, certo? Ok, fico feliz que conseguiu entender, porque essa também poderia ser uma dúvida, né, de outras pessoas, né? Então, ótimo que ficou claro. Muito bem. Eu fico feliz quando eu consigo achar uma forma de ilustrar, né, essa questão agora, graças a Deus, a bondade do Senhor iluminou minha mente para achar uma forma de ilustrar isso aí. Muito bem.
terminamos então a nossa 7ª aula. Eu vou colocar na bibliografia não só os livros que eu usei. Desculpe, irmãos, deixa eu voltar aqui, que eu estou lá na passagem da Bíblia, né, para vocês. Eu esqueci eu mudei o slide aqui, mas não mudei para vocês agora. A gente estava aí na parte das dúvidas e agora a gente vai aqui para a nossa conclusão. Então, eu vou colocar na bibliografia não só os livros que eu usei para mencionar aqui na aula, eu estou tendo sempre, como objetivo ter cuidado, né, para todas as vezes que eu usar o material de alguém realmente referenciar, não quero ser acusado aqui, não quero fazer e não quero ser acusado de plágio, então sempre estou tentando referenciar. Então tem essas obras que eu usei na composição dessa aula, mas eu também quero colocar lá na bibliografia, quando estiver disponível no site, outras obras que você pode aprofundar sua compreensão. Então, existem obras como a Espiral Hermenêutica que vão tratar de todos os gêneros literários, como interpretá-los, né, as regras e tal. Você deve aprender isso. E então vou citar algumas obras como essa. E existem outras obras um pouco mais simples que vão te dar essa informação apenas a respeito de Então, a Cultura Cristã lançou uma série que é tipo assim, como interpretar os Salmos. Então, vem um livro, não é muito grosso, né? E aí esse livro vem com várias instruções para a interpretação apenas do livro de Salmos, a poesia hebraica, entendeu? Então, vale a pena ter esse material, ó. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas à medida que você for estudando, tipo, você pode dizer assim, vou aprender narrativas históricas. Então você pode ler livros da Bíblia que são narrativa histórica do Antigo Testamento, comprar um livro desse que explica como interpretar essas narrativas e ir lendo e aprendendo, lendo e aprendendo, lendo e aprendendo. Talvez você vai ficar meses e meses só nisso, não tem problema. Mas depois de alguns meses, você vai ter uma competência literária maior para a leitura das narrativas. E até sem estar estudando, apenas lendo, você já vai ver que você vai ser capaz de identificar quando uma coisa para e a outra começa. Tá? Então isso é muito, muito importante. Então veja a bibliografia dessa aula. Eu espero que então vocês todos estejam convencidos da importância de estudar sobre este assunto e que vocês possam aprimorar-se nessa questão. Por fim, eu quero lembrar que todo esse material, essas aulas e outras aulas, tudo está no site todoescritura.org. Você não precisa fazer inscrição, os cursos são gratuitos e novos recursos estão sendo preparados por outros pastores. Estou feliz com isso, que outros pastores estão também dispostos a providenciar recursos que ajudem as pessoas a estudarem a palavra de Deus. Então, visite o site todoescritura.org. Vamos encerrar com uma oração. Pai bondoso, nós te agradecemos porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, falou-nos de diferentes formas, não só através de diferentes homens, diferentes ocasiões, mas também o Senhor escolheu diferentes gêneros literários para conduzir estes homens a escreverem a tua palavra, de maneira que há uma riqueza, não somente por ser a verdade, mas há uma beleza imposta nas Escrituras de uma maneira tão clara e tão vívida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e misericórdia nos dar um livro tão precioso. Ajuda-nos a entendê-lo, ajuda-nos a obedecê-lo, para que teu nome seja glorificado. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.